E aí, pessoal, iremos agora fazer a correção da atividade sobre isomeria geométrica, isomerismo geométrico. Então eu tenho aqui algumas substâncias, 4, e eu terei que observar qual desses 4, né, apresenta isomerismo, né, geométrico. Então, para que uma substância possua isomeria, né, ou seja, né, faça parte da isomeria geométrica, precisa que entre os carbonos tenha uma ligação dupla. Então, quando tiver dois carbonos e uma ligação dupla entre carbono, é o principal, o primeiro passo a ser observado. Então, nas quatro substâncias, podemos observar que temos as ligações duplas entre os carbonos. Só que, além da ligação dupla, precisa que os ligantes entre os carbonos sejam diferentes. Então, como que eu irei observar se são diferentes ou se são iguais? Vamos observar a substância 1. A substância 1, eu tenho a dupla ligação, todos têm, né? Então vamos para o outro passo. Vamos observar se cada carbono desse possui ligantes diferentes. Então vamos lá. A dica é a seguinte: se eu tiver no carbono onde tem a ligação dupla, se eu tiver uma parte, nesse caso eu tenho aqui CH3, e aqui eu posso observar que eu tenho um número 2, certo? Então significa que para esse carbono eu tenho 2CH3. Então toda vida que eu tenho o carbono da dupla com um 2, significa que eu tenho 2, no caso aqui, CH3, ligado a esse carbono. E a regra é que para o carbono com a ligação dupla, precisa que o ligante seja diferente. Então aqui nesse caso, né, nesse carbono já tem um 2CH3. Então o item 1 já está incorreto, não é isomeria, não faz parte, né, do isomerismo geométrico. E o outro carbono também estava errado, porque eu tenho nesse carbono 2 hidrogênios ligados nele. Então já está eliminado o item A, o item 1. Então, toda vez que tiver ligação dupla, observe se no carbono da dupla tiver o índice, né, o número 2. Vamos para o item 2. Então quer dizer o que? Se o 1 não possui isomeria geométrica, eu já posso eliminar o item C e o item D, né? Vamos para o 2. O 2 eu tenho, vamos lá, a dupla. Vamos observar essa parte onde está a ligação dupla. Para esse carbono, tem alguma letra, que é algum símbolo de algum elemento com 2? Tem não. Então significa que para esse carbono eu tenho ligado nele um H e um CH3. Então são diferentes, certo? Então por enquanto, né, o item 2 está participando, né, da isomeria geométrica. Vamos para o outro carbono, tem que ser os dois. O outro carbono eu tenho, aqui já tenho CH3, e eu tenho um 2 aqui, significa que eu tenho 2CH3. 2CH3 ligado a esse carbono. Então se eu tiver aqui um 2, é igual a 1 aqui, esse substância 1. Então, né, 2CH3 ligado aqui são iguais. 2CH3 ligado a esse carbono. Então o item 2 também está incorreto, não é isomeria geométrica. Então já posso tirar aqui, o item A e o item C. Então o item correto, é o item E. Por que é o E? Porque eu tenho a ligação dupla, eu tenho aqui o BR, não tem 2. Significa que eu tenho para esse carbono BR e CH3, dois diferentes. E para outro carbono eu tenho CH3 e o Cl, ou seja, né, CH3 é 1
Cl é 2. Então são diferentes, ó. Você pode observar que não tem nenhum 2. Por exemplo, tivesse Br2, já era, porque eu tenho que ser quanto? Só um, porque eu tenho ligado Br e aqui no caso CH3. E o item 4 está correto porque, vamos lá, 2 carbono, principalmente quando tiver a letra H. Então H só é ele, ó. Então no caso eu tenho 2 carbonos com um hidrogênio, não é 2. Então são diferentes. Eu tenho aqui CH3 e o hidrogênio. E o outro composto tem H sozinho e o C2H2. Esse C2H5 é porque é um etil, viu? Então é simplificado. Mas você pode observar que eu tenho aqui a letra, né? Não tem um 2 nesse H. Ok? Então, para a gente observar se possui isomeria geométrica, você vai observar o carbono da dupla. Se tiver uma letra com 2, é porque são 2, no caso, né? Por exemplo, tiver o H com 2, significa que eu tenho 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Não pode ser iguais, tem que ser diferentes. Primeira questão, item E. Segunda questão, dadas as estruturas dos ácidos maleico e fumárico, respectivamente, a que tipo de isomeria pertencem? Vamos lá. Será que pertence à isomeria de compensação ou metameria, isomeria óptica, isomeria geométrica, tautomeria, isomeria funcional? Vamos lá. Isomeria de compensação ou metameria é quando um transforma-se em outro, né? Através de uma ligação dupla do oxigênio. Aqui no caso, né, estão os oxigênios, continua com as duplas ligações, então não teve essa quebra da ligação dupla. Item A está errado. O item B, isomeria óptica. Para que ocorra a isomeria óptica, precisa que no composto tenha um carbono quiral. O que é o carbono quiral? É que possui 4 ligações diferentes. Então no caso eu tenho os carbonos, aqui só possui, né, uma dupla, 1, 2, 3 ligações, também 3, também 3, também 3, ou seja, nenhuma possui 4 ligantes. Ou seja, a óptica está errada. Isomeria geométrica. Isomeria geométrica é aquela onde eu tenho o carbono com a ligação dupla e os ligantes diferentes. Vamos ver. Então vamos lá. Eu tenho a ligação dupla, essa aqui é de oxigênio e carbono, não será ela. Então essa outra, ó, dupla, né? Então nessa dupla eu estou separando quem? Uma pontinha aqui com essa outra ponta. Então, ou seja, são 2 carbonos. Então aqui eu tenho ligação dupla entre carbonos. Então vamos observar para esse carbono aqui de baixo. Quais são os ligantes que tem nele? Se são iguais ou diferentes. Então eu tenho aqui, ó, para esse carbono de baixo, um hidrogênio, né, ligado a esse carbono, e esse grupo, né, do ácido. Então essa parte aqui é diferente dessa outra. E vamos ver observar o outro carbono. Mesma coisa, eu tenho esse aqui, hidrogênio, diferente desse outro. Eles podem ser iguais? Podem, mas tem que ser diferente para o carbono. Então para esse carbono são diferentes, para esse carbono também são diferentes. E aqui é o mesmo sistema, ó. Carbono, carbono, a dupla. Para esse carbono eu tenho esse H e essa outra grupo do ácido. H e o grupo do ácido, ou seja, diferentes. Então a resposta é o item C, isomeria geométrica. Isomeria geométrica precisa observar o que? Carbono com a dupla e os ligantes diferentes. Terceira questão é sobre, eu tenho 3 compostos, né? E nós vamos perguntar se apresenta isomeria cis, geométrica cis ou trans. Vamos lá. O que é cis ou trans? Por exemplo, o item 2, eu tenho aqui a ligação dupla, ou seja, possui isomeria geométrica porque tem a dupla, e para esse carbono eu tenho Br e H. Para o outro carbono, Br e H. Br diferente de hidrogênio, bromo diferente de hidrogênio. Para carbono,
Pode ser igual em cima? Pode, só não pode ser igual aqui, ó, descendo. Então, nesse caso, por exemplo, o carbono composto 2. O composto 2, eu tenho o H do lado do H. Ou seja, né, quando eu tenho os dois do mesmo lado, ou seja, aqui no caso, estão embaixo, mesmo plano, é cis. Se eu tenho em planos diferentes, no caso aqui do item 1, eu tenho o hidrogênio embaixo, o hidrogênio em cima. Vai ser o que? Trans. Então vamos para as perguntas. O item A, 1 apresenta isomeria geométrica trans. Vamos lá para o item 1, isomeria geométrica trans. Já está aqui a resposta correta, ó. Por quê? Hidrogênio embaixo e hidrogênio em cima. Então, ou seja, embaixo, em cima, planos diferentes. Então o item A já é o item correto. Vamos para o 2. Apresenta isomeria geométrica trans. O item 2 isomeria geométrica é cis, ó, porque estão do mesmo lado. O C. 3 apresenta isomeria geométrica trans. O 3, ó, atenção aqui, ó, tem a ligação dupla, mas para esse carbono eu tenho 2H, ó, não pode ter dois iguais. Então aqui, ó, para esse carbono já tem igual, então já não é isomeria, né? Já não faz parte do isomerismo geométrico, né? Então o item A já é o item correto. Então essa foi a correção, certo, da atividade sobre isomeria geométrica, geométrica, né? Cis ou trans, no caso dessa última questão. Irei passar agora mais umas questões. Na próxima aula faremos uma avaliação, né? Valendo algumas notas, a parcial, sobre isomeria. Todas essas atividades estudem para a prova.